Fala, nação concurseira, Gustavo Moura na área, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do seu canal de LTE, de legislação tributária estadual, aí focado em concurso. O tema de hoje é importante para a prova, hein? Vamos lá. Você sabe que numa operação ou prestação sujeita ao ICMS que ocorra dentro de determinado estado, a alíquota de ICMS aplicada é a interna daquele estado. Beleza. Você sabe também que numa operação ou prestação interestadual sujeita ao ICMS, a alíquota a ser aplicada é a interestadual. Boa. Pergunta a vocês, importante para a prova, hein? Existe algum caso em que uma operação ou prestação é interestadual e ainda assim a alíquota a ser aplicada seja a interna? A gente troca uma ideia exatamente sobre isso logo depois da vinheta. Vem comigo. Boa, pessoal, tamo junto aí para mais um tema aí de LTE importante para a prova. Não se esquece antes de se inscrever no canal e deixar o likezinho aí e também de seguir lá o prof no Instagram, beleza? Tamo junto? Vamos lá pro que interessa, em um slidezinho a gente mata isso. Vou tentar fazer o vídeo o mais breve possível, tá, pessoal? Antes disso, só uma observação. Este vídeo, este tema é para você que já tem uma boa noção em ICMS, tá? Eu vou usar termos aqui, diferencial de alíquotas, enfim, são assuntos que exigem aí um conhecimento prévio de vocês, e eu não vou explicar cada um deles, senão o vídeo ficaria muito extenso e eu fugiria do propósito dele, tá? Então, se você já tem uma boa noção de ICMS, já está estudando ICMS bacana aí, beleza, segue então, vamos lá. Artigo 11, parágrafo 8º da Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, diz o quê? Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros, cujo tomador não seja contribuinte de imposto, o passageiro será considerado consumidor final do serviço e o fato gerador considerará-se ocorrido no estado referido nas alíneas A, e eu trouxe entre parênteses para a gente aqui, para a gente não ter que ficar consultando nada além desse slide, tá? Então, nas alíneas A, onde tem início a prestação, ou B, onde se encontra o transportador quando em situação irregular, do inciso 2, ou B, né, do inciso 2 do caput desse artigo, conforme o caso, não se aplicando o disposto no inciso 5 do caput e no parágrafo 7º desse artigo, que de maneira bastante simplificada trouxe pra gente aí, de FAO, né, de diferencial de alíquotas. Beleza. Em inciso 2, o destinatário do serviço considerar-se localizado no estado da ocorrência do fato gerador e a operação ficará sujeita à tributação pela sua alíquota interna. Beleza, pessoal? Vem aqui comigo para explicar isso aqui, para simplificar isso para vocês, para mastigar isso para vocês, deixar bastante mais tranquilo do que essa literalidade chatinha aí, né? Seguinte, o Zé entra no busão, entra no ônibus em São Paulo, né? Uma prestação de serviço de transporte aí de São Paulo para Bahia. Então o Zé é o passageiro, né? Veja, ele não é contribuinte de ICMS, né? Ele não pratica com habitualidade, nem volume característico tudo comercial, operações sujeitas ao ICMS. Não, ele é só o Zé. Beleza. Então, nessa prestação de serviço de transporte, o ICMS vai para o estado onde tem início a prestação, como você já sabe, né? Portanto, ICMS relativo a essa prestação de serviço de transporte para São Paulo, né? Se o serviço é de São Paulo para Bahia. ICMS para São Paulo. Tá. Mas veja, nesse caso específico de prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, a alíquota a ser aplicada não é a interestadual de São Paulo para Bahia, nesse caso, é a interna do estado de São Paulo. Beleza? Porque entende-se que o prestador de serviço está em São Paulo, o início da prestação está se dando em São Paulo, e o tomador desse serviço, o destinatário desse serviço, o consumidor final desse serviço, também está em São Paulo. E, portanto, a alíquota interna, a alíquota cheia para São Paulo, e não há que se falar em diferencial de alíquotas a favor do estado da Bahia. Então, imposto cheio para São Paulo em relação a essa passagem de ônibus aí do Zé. Beleza? Então, resumindo, prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, alíquota, ICMS integral para o estado de origem, alíquota cheia para o estado de origem, ainda que seja uma prestação de serviço interestadual. Beleza, pessoal? Tá bom, vamos reler? Aqui, ó, na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros,
cujo tomador não seja contribuinte, é o caso do Zé aí, entrando no ônibus, indo lá para Bahia, neste caso, né? O passageiro, o Zé, será considerado o consumidor final do serviço. E o fato gerador considera-se ocorrido no estado onde tem início a prestação. Essa é a regra, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Deixa isso aqui para daqui a pouco, tá? Então, segue comigo na explicação. O fato gerador considera-se ocorrido no estado onde tem início a prestação, São Paulo, né? Não se aplicando o diferencial de alíquotas. Beleza? Prosseguindo para o inciso 2, o destinatário do serviço, nesse caso, é considerado quem? O Zé. Considerar-se localizado no estado da ocorrência do fato gerador, em São Paulo, né? Ele se localiza em São Paulo, e a operação ficará sujeita à tributação pela sua alíquota interna, do estado de origem, do estado onde tem início a prestação, do estado de São Paulo. Beleza? Agora, explicado isso, vamos para aquele trechinho que eu risquei. Outra possibilidade é, ó, aqui é a da linha B. Vou tirar todos os grifos para você seguir o raciocínio comigo, né? Eu releio agora, ó, o passageiro, inciso 1. O passageiro será considerado consumidor final do serviço e o fato gerador considerar-se ocorrido no estado, bom, a gente já viu, né, onde tem início a prestação, já expliquei isso para vocês, ou onde se encontra o transportador quando em situação irregular, né? Então, é o caso, por exemplo, dessa prestação de serviço de transporte de São Paulo para Bahia, mas passando ali por Minas Gerais, a fiscalização mineira intercepta ali esse ônibus, né? Essa prestação de serviço de transporte, e não constata qualquer documento fiscal, né? Nesse caso, o fato gerador ocorre ali onde se encontra o transportador, né? Minas Gerais pode, nesse caso, exigir aí o imposto inteiro, tá? É a mesma lógica, né? Alíquota interna, sem diferencial de alíquotas, enfim. Beleza? Mas a regra, pessoal, e para facilitar e sabedor de que essa literalidade não é uma literalidade tranquila, vamos ler comigo só o negrito? Eu acho que só o negrito te ajuda a entender melhor aí, né? Esse tema, beleza? Então, ó, na hipótese de, transporte interestadual de passageiros, cujo tomador não seja contribuinte. Beleza, o que acontece? Ó, o fato gerador considera-se ocorrido no estado onde tem início a prestação, não se aplicando o diferencial de alíquotas, e a operação fica sujeita à tributação pela sua alíquota interna. É o resuminho de tudo que eu disse. Há uma exceçãozinha quando não tem documentação fiscal, como eu expliquei para vocês, tá? Mas é isso. Uma Carlos Chagas da vida, uma fundação, uma FCC da vida, pode pegar lá um caso prático, né? Colocar ali esse caso específico do transporte interestadual de passageiros e perguntar qual é a alíquota ali, né? Alíquota interna, tá? Alíquota interna. E outra coisa também focando na prova, se o tomador for contribuinte, nada disso se aplica, tá? Aí vale a mesma lógica, a mesma regra de tudo, né? A prestação é interestadual, a alíquota é interestadual. Se é destinada ao consumidor final, aí vai ter diferencial de alíquota. Nada disso aqui se aplica. Isso aqui se aplica exclusivamente quando há uma prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros, de cargas também não vale. Está transportando mercadoria, não vale também. É de passageiros cujo tomador não seja contribuinte. Beleza, pessoal? Tamo junto? É isso aí o que eu tinha para falar para vocês aqui, ó. Segue lá o Gustavão no Instagram. Deixa o likezinho aqui. Likezinho, cadê likezinho? Cadê likezinho? Aqui, likezinho. Se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tamo junto e valeu!